A jornalista Andréa Sadi expôs ao vivo no Globo uma bomba sobre Jair Bolsonaro. Ela revelou o plano do ex-mandatário do Planalto e como ele planeja utilizar o caos para tentar salvar sua situação aqui no país. Eu vou mostrar para vocês na íntegra a fala da jornalista que está viralizando nas redes sociais nesse momento, mas antes eu queria que vocês prestassem atenção nessa notícia, que aliás é péssima para Jair Bolsonaro e acaba de sair no 247. Congresso ignora a ofensiva bolsonarista por anistia e por pauta anti-STF e anti-ministro Alexandre de Moraes. E o pior para Bolsonaro nessa notícia, além dos presidentes do Congresso e do Senado já terem se manifestado que não vai ter essas pautas nesse momento, é que lideranças do PL também estariam incluídas nesse movimento para barrar essas pautas ofensivas bolsonaristas. Ou seja, pessoal, Bolsonaro sofrendo uma traição dentro das lideranças do PL que saíram em apoio às lideranças do Congresso para barrar essa ofensiva bolsonarista. Chupa que a cana é doce, meu filho. Agora vamos ver o que disse Andréa Sadi, que revelou uma bomba sobre Jair Bolsonaro. Parece que é isso que Bolsonaro quer. Conversei com algumas fontes no Supremo, também dentro da polícia, que fazem essa avaliação de que ele estaria provocando, forçando essa prisão, que é uma tática também do bolsonarismo, ficar provocando ali. Só a gente lembrar, por exemplo, durante a eleição em 2022, que eles também provocaram o ministro Alexandre de Moraes a escorregar numa casca de banana por causa do pedido para adiar as eleições. Tinha aquela discussão. Adiar o horário. Final das eleições. O final das eleições, então, né? Por causa da ação da Polícia Rodoviária Federal. Exato. Então, o ministro Alexandre de Moraes também, o tempo todo, é como se eles tivessem esgrima, né? Assim, evitando a armadilha que ele está vendo ali na frente. Então, eles já estão acostumados também no Judiciário, no Supremo, com essas táticas bolsonaristas. Então, esse é o primeiro ponto, eles estão enxergando isso. 2, sobre prender ou não prender. Também já existe essa avaliação dentro da Corte de que, como eu contei na abertura do programa, existe ambiente para uma prisão preventiva. Por quê? Motivo, essa coação no curso do processo. Problema, teria ali uma média, uma maioria para isso, porque seria uma decisão da primeira turma, mas depois pode ir para o plenário. O aval e depois pode ter recurso. Aí você vai falar assim, não cabe mandado de segurança numa decisão como essa. Aí os próprios ministros que me dizem isso devolvem com a resposta. Mas a gente já viu de tudo e vai continuar vendo de tudo. Aí cai com o ministro que decide reverter a decisão. Aí você cria uma instabilidade. Então, assim, é no meio do processo. Nós estamos ainda no meio do processo. Então, é uma discussão que está posta a respeito da prisão ou não de Bolsonaro. E quando você fala, parece que ele quer isso com toda certeza. Bolsonaro não só tumultua o processo, como ele vive desse caos. Está buscando criar, aumentar o apoio entre a base, dando munição para a base dizer, está sendo perseguida, isso é um absurdo, não tá condenado ainda. Olha só aqui, então assim, o Supremo, para não cair na armadilha do Bolsonaro, acabou o ministro Moraes dando essa decisão e agora eles estão às voltas com o que fazer daqui para frente, os próximos passos antes do fim do julgamento, porque, como a gente já contou aqui, o julgamento deve ser final de agosto, setembro, tem muito tempo até lá, todo dia eles vão trabalhar para tumultuar todos os dias. Essa é a meta, é só você olhar as entrevistas do Eduardo. E a última informação que eu queria dar que é essa. Você fala do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro dentro do Supremo é visto como um mero instrumento do pai. Simples assim, então é importante também a gente ter isso em mente. Que Bolsonaro é um ser que vive do caos, todos nós sabemos. Toda a trajetória política de Jair Bolsonaro sempre visou o caos para se promover, principalmente após ter se tornado presidente da República. Como vocês sabem, a base do governo dele sempre esteve a um passo de romper a estrutura democrática do nosso país. E mesmo após deixar a presidência da República, ele nunca parou de ir para cima das instituições, seja do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, do governo como um todo, porque a vida política de Jair Bolsonaro é isso. E essa análise de Andréa Sadi de que Jair Bolsonaro estaria tentando cavar a própria prisão não é exclusiva dela. Vários jornalistas manifestaram a mesma análise sobre as ações de Jair Bolsonaro, que ele estaria buscando esse resultado final. Tanto que isso acendeu um alerta dentro do Supremo Tribunal Federal. O 247 trouxe aqui que os ministros do Supremo Tribunal Federal defenderam cautela e avaliaram que medidas necessárias contra Jair Bolsonaro já foram tomadas. A matéria traz aqui que os magistrados acreditam que o ministro Alexandre de Moraes agiu corretamente ao aplicar as medidas cautelares e não veem motivos para a prisão de Jair Bolsonaro nesse momento.
Agora, partindo para outra notícia relacionada a Eduardo Bolsonaro e a crise que ele criou na extrema-direita brasileira, a cúpula do PL está revoltadíssima com a atuação dele nos Estados Unidos. A atuação dele está deixando as lideranças do PL extremamente preocupadas com o futuro da direita no Brasil. Na verdade, essa dobradinha de sucesso, entre aspas, né? Porque a coisa foi de fato escalando lá nos Estados Unidos. Começou com o movimento de terceiro escalão, depois subiu para o Marco Rubio, até chegar onde chegou. Só que a coisa agora ficou tão ruim para eles, o tiro no pé está tão grande internamente, que o que se fala lá no Congresso hoje é o seguinte: olha, enquanto Eduardo Bolsonaro estava ofendendo, provocando, criando confusão com o governo, muita gente deixou quieto. Quando estava criando confusão com o Supremo, com Alexandre de Moraes, ok, tudo bem. Agora, brigar com o próprio Congresso, ameaçar o Congresso, então a intenção inicial era dar um fôlegozinho para ele, né? A gente sabe que tem todo um movimento para tentar tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro e tal. A intenção era essa. Agora eles estão dizendo, não vamos fazer movimento para salvá-lo, porque ele está atingindo o próprio Congresso. E o que significa não fazer um movimento para salvar, Maria? Deixa em banho-maria, porque ele vai perder por conta de falta. Essa notícia aqui, pessoal, vai de acordo com outras notícias que já vimos aqui no nosso portal, mostrando que o Eduardo Bolsonaro já passou todos os limites até para a extrema-direita. Inclusive o PL, por diversas vezes, já vem tentando impedi-los de continuar atentando contra o Brasil, atuando junto aos Estados Unidos para que novas taxas sejam aplicadas para cima do Brasil, novas sanções sejam aplicadas para cima de personalidades políticas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já mostraram que não estão nem aí para o que acontece no Brasil. O próprio Eduardo Bolsonaro disse que se o Brasil for destruído, o importante para ele é que a vingança dele estará concluída. Ele disse isso em entrevista à CNN. Então o fato, pessoal, é que a pressão do PL, na minha opinião, não terá o resultado que eles querem. Eduardo Bolsonaro não irá parar, principalmente agora que as investigações sobre ele avançam. Ele está impedido de falar com o pai e, se voltar para o Brasil, terminará atrás das grades. Então ele continuará, na minha opinião, lá nos Estados Unidos, promovendo esses ataques contra o nosso país e a extrema-direita se queimando cada vez mais perante ao país, a opinião pública. Deixe sua opinião aqui abaixo, não esqueça de deixar o seu like, curte esse vídeo, comente aqui o que você acha da notícia, compartilhe o vídeo, logo mais eu volto com mais vídeos aqui para vocês, então se inscreva aí. E até mais, pessoal, logo mais a gente volta.